Paulo França, editor da Agência Internacional de Notícias. Eu tenho a grata satisfação, o prazer de estar aqui com o desembargador federal do trabalho, ouvidor, Dr. Francisco Giordani, lá do gabinete em Campinas, da Justiça do Trabalho. Dr. Francisco Giordani, qual é a sua opinião sobre os resultados da reforma trabalhista, a qual entrou em vigor no Brasil em março do ano passado, de 2018? Como já previam várias vozes, eu era apenas uma delas, essa reforma não tinha a intenção de atingir nenhum dos objetivos que foram falados, tanto que não atingiu. A recente pesquisa que eu tomei conhecimento ainda há pouco, estima em 13 milhões e pouco de desempregados no Brasil. E se nós lembrarmos que estatísticas têm sempre algumas questões no seu conceito, eu posso estimar que há bem mais do que isso, né? Mas por razão ou por outra, o apurado é isso. Ela não criou empregos, né? Ela simplesmente precarizou algumas ocupações aqui no Brasil, atemorizando os trabalhadores, fazendo com que os sindicatos, porque não tem trabalhadores mais dispostos a engrossar suas fileiras, fiquem mais fragilizados ainda, e numa relação em que já se sabe desigual, né, assimétrica entre o capital e o trabalho, a única coisa que essa lei procurou fazer desde o seu início foi aumentar o fosso entre o trabalho e o capital. E quem perde com isso, né, não é só o trabalho, né, e também não é o capital, porque o capital também perde com isso. Nós precisamos lembrar que o direito do trabalho funciona como um elemento de equilíbrio entre a relação capital e trabalho. Ele é importante para os dois, né? Os dois precisam. E se os dois precisam, e se eles sintetizam a sociedade brasileira, evidentemente que a sociedade precisa também. E quem teve a ideia dessa reforma não considerou devidamente todos esses aspectos. Desembargador, e a questão da tecnologia, a implantação da tecnologia nas empresas, né? Até que ponto isso pode precarizar os trabalhadores e até que ponto isso tem aparecido processos relacionados a isso, por exemplo, implantação de robótica, inteligência artificial, até que ponto isso tem algum impacto hoje trabalhista? Terá, a tecnologia é algo inevitável e a tecnologia é saudável também. O problema é como é que nós vamos distribuir os benefícios de todo esse avanço tecnológico entre a sociedade. Por exemplo, as empresas que podem usar mais tecnologia e automaticamente precisam de menos empregados, elas vão ter um lucro maior. E aí? A sociedade não vai se beneficiar nada disso? Então tem que rever questão de impostos, tem uma porção de coisas para serem revistas, de maneira a se tornar mais equitativa a vida com a tecnologia, porque senão ela vai apenas tornar mais dramática ainda a situação do trabalhador. Por que as pessoas que têm consciência que não há déficit na Previdência, que existe a desvinculação das receitas da União, por que elas não estão com coragem de dizer que o governo está omitindo dados e que essa reforma da Previdência não é necessária da forma como está sendo apresentada? A razão mais básica de tudo é que estão sendo omitidas essas informações para a sociedade. Pessoas que têm, por alguma situação específica, acesso a mais informação e que procuram analisar a questão imparcialmente, veem que não as coisas não acontecem dessa maneira que está sendo divulgada. Eu, particularmente, como pessoa, independente se é questão da Previdência ou qualquer outra, quando alguém vem com um argumento para mim, para justificar algo que ele pretende e usa, os argumentos não são verdadeiros, não correspondem à realidade, eu já fico com muita dúvida se o que ele pretende realmente tem as vantagens que ele está querendo pintar. A Previdência, no meu modo de ver, não tem déficit, não tem déficit. O que tem na Previdência, ela é mal gerida de uma péssima maneira, porque há uma lei que autoriza o governo a tirar dinheiro da Previdência e da outra destinação, primeiro. Segundo, o governo não põe a parte dele na Previdência. Terceiro, o governo põe no cálculo de tudo, ele faz uma salada, porque convém. O governo, digo a equipe do governo que está cuidando disso, né? E deixo à margem o nosso presidente.
Então se faz uma salada, mistura a Seguridade Social com a Previdência. A Seguridade é questão do governo, a Previdência que é diferente, né? Então, e outra, que eu acho gravíssimo, né? Os valores que reconhecidamente os grandes devedores estão em débito com a Previdência, só isso já zeraria ou propiciaria uma margem de superávit para a Previdência. Inclusive fazendo jogadas jurídicas para não pagar isso, já sob transferência de bens, para evitar que sejam cobrados essas grandes dívidas, que todo mundo né? sabe. E que todo mundo sabe. Então, veja... Até órgãos públicos que devem para a Previdência, em bancos, etc. Exatamente, e todo mundo sabe. E todo mundo que eu digo assim, os felizardos que têm a possibilidade de saberem, mas o grande público não sabe. E aí fica só o que se chega ao grande público, se faz uma ideia de jogar alguns segmentos da sociedade como favorecidos por um sistema da Previdência, coisa que também não é verdade. É uma publicidade coletiva feita enganosa para prejudicar as pessoas menos favorecidas. Exatamente, que vão ser, só para um pequeno acréscimo, se alguém falar, bom, mas então você é radicalmente contra a reforma de Previdência? Não. O problema não é a reforma da Previdência. As pessoas estão vivendo mais, tudo isso a gente tem que considerar. Agora, um exemplo que eu sempre cito, para a gente se ater à cidade de São Paulo. Eu só queria que houve uma conclusão sua do raciocínio, porque está terminando o nosso tempo. Tá, okay? Então, isso que eu vou concluir já. Só uma coisa rápida. É necessária uma reforma da Previdência e meu pai já me ensinava, tudo na vida pode ser melhorado. Perfeito. O problema é o espírito que anima quem quer promover a reforma. Eu agradeço a oportunidade de estar contigo, a entrevista, e desejo sucesso continuado para a sua carreira e para todas as pessoas que atuam como militantes na Justiça do Trabalho. Eu agradeço e desejo tudo de bom também para os seus espectadores. Obrigado.